Quer aprender um segredo para entender a Bíblia, para ficar mais fácil compreender a vontade de Deus nas Escrituras? Fica até o final que a gente vai falar sobre isso hoje. Olá, irmãos, aqui é o Éder da Igreja em Ubatuba. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Primeiro a gente vai começar lendo um versículo em 2 Coríntios. Diz assim: Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E olha que interessante que nesse versículo está dizendo que o mesmo Deus que disse que das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, Deus, Ele vem no nosso coração e nos ilumina para conhecer a Cristo. E para finalizar esse primeiro ponto, nós vemos que o objetivo de Deus é aparecer para nós, mostrar a sua glória. E isso Ele faz iluminando o nosso coração, resplandecendo em nosso coração, através de Cristo. E por que é através de Cristo que temos acesso a Deus? É porque o homem, ele se corrompeu. A história que a Bíblia nos conta lá do Jardim do Éden, Adão e Eva, Deus criando o homem e depois criando Eva para ser a sua auxiliadora, e assim o homem e a mulher tendo acesso a comer da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal, porém Deus disse que não era para que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente veio e enganou a Eva, e ela comeu da árvore proibida, e deu a Adão, e Adão também comeu. E assim, Deus vindo, os expulsou do jardim do Éden. E aí o homem perdeu o acesso à árvore da vida. Para que o homem tivesse agora novamente acesso a Deus, acesso à árvore da vida, era necessário que Cristo morresse, se entregasse na cruz por nós. E isso, o Antigo Testamento, em várias partes, faz referência a isso. E quando o Senhor veio, pela graça de Deus, há 2000 anos atrás aproximadamente, o Senhor veio e morreu por cada um de nós para nos dar vida, e vida em abundância, como Ele mesmo disse. E Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, agora Cristo era a própria árvore da vida que foi tipificada no Jardim do Éden como uma árvore da vida. E agora Cristo era a realidade dessa árvore da vida. Ou seja, Deus se encarnou e abriu um novo e vivo caminho para nós estarmos de volta a Deus, termos novamente o acesso a Deus. Como Paulo diz, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós falamos do primeiro ponto, que é Cristo, e agora vamos falar do segundo, que é também Cristo. Mas agora não é o Cristo que veio e morreu por nós na cruz apenas. É o Cristo que ascendeu e lá dos céus exerce agora um ministério celestial, que é derramar a natureza divina para dentro do homem. Nós vemos que na criação do homem, Deus o criou do pó da terra e soprou nele o próprio Deus, o seu fôlego. Deus se soprou para dentro do homem e o homem passou a ser a alma vivente. Então nós temos o corpo, o Espírito de Deus soprado para dentro do homem, que se tornou o Espírito do homem, e o homem passou a ser a alma vivente, então o homem agora também tem uma alma. Essas três partes do homem, elas foram projetadas por Deus para expressar Deus, porque Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Então, se a gente ler novamente o que a gente leu no começo lá de 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, diz: Porque Deus, que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E agora vamos ler em Efésios capítulo 2, versículo 4, que diz: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E aqui nós vemos que não só Cristo ressuscitou e ascendeu aos céus, mas também Deus em Cristo, né, quando nós fomos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus, com grande amor com que nos amou, nos fez assentar nas regiões celestiais também com Cristo. E ainda gostaria de ler em Efésios também, no capítulo 3, no versículo 16, diz assim: Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E aqui eu quero reforçar com vocês que diz: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E também a fim de poderes compreender com todos os santos. E antes nós lemos também: assim habite Cristo no vosso coração. Então nós lemos que estamos nas regiões celestiais com Cristo, o Deus, né, que antes era inacessível, agora se fez acessível por meio de Cristo. Estamos em Cristo e Cristo está em nós. Mas não é algo que devemos ficar só para nós mesmos. Aqui fala, né, Paulo falando aos Efésios, que ele queria que compreendêssemos com todos os santos. E para a gente encerrar esse segundo ponto, né, para compreender a Bíblia, é que agora Cristo não é só para mim, Cristo é para todos os que creem nele pela fé. E também precisamos uns dos outros como membros de um corpo, esse corpo que é a igreja, né? Como Paulo diz também, a igreja é o corpo de Cristo. O primeiro ponto, então, foi que Deus precisou, em Cristo, se revelar novamente a nós, toda a obra de Cristo necessária, né, por causa da queda do homem, do pecado, e Cristo nos libertou, nos livrou disso. Mas no segundo ponto nós vimos também que Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, e agora estamos unidos a Ele, e Ele em nós, e nós dependemos também de ter a compreensão disso, desse mistério, como Paulo fala, Cristo em nós, né, com todos os santos. Então, irmãos, que o Senhor nos conceda graça para valorizarmos Cristo em nosso interior e também a comunhão com todos os irmãos, e assim Cristo habite ricamente em nós. Então, nesses dois pontos que nós vimos, a chave para entender a Bíblia é que Deus criou o homem caiu, pecou, e Cristo veio, Jesus Cristo, né, o Filho, se encarnou e em Jesus cumpriu todos os requisitos que era necessário para resgatar o homem. E não só isso, no passo 2, né, no segundo ponto, a gente viu que nós também estamos juntos com Cristo nas regiões celestiais. E Cristo agora precisa habitar ricamente em nosso coração. Assim entendemos que a chave para compreender as Sagradas Escrituras
é sempre olhar para Cristo. Sempre que lermos qualquer parte, o objetivo é revelar Cristo. E Cristo revela Deus a nós, a glória de Deus. E essa natureza de Deus, a natureza divina que estava oculta, agora nós podemos tocá-la, né? Ser real em nossa vida. Não é apenas algo para aprendermos, é algo para ficarmos na nossa mente. Mas nós somos criados com a medida certa para receber Cristo em nós, em nosso espírito. E ele se expandir em nós. É o que Paulo diz no que lemos, né? Assim habite Cristo ricamente em nós, né? Em nós, dentro de nós, e em nós junto com todos os outros irmãos, né? Nós temos esse objetivo. A palavra ela serve para transmitir Cristo a nós, para recebermos a natureza de Deus em nós e sermos transformados até que chegamos à plenitude do conhecimento de Deus, né? Que o Senhor nos conceda essa misericórdia de sempre que lermos a palavra, lembrarmos que é para conhecer Cristo. E Cristo nos revela Deus, nos revela a glória de Deus. Aleluia. E para você que chegou até aqui, meu irmão, não se esquece de clicar no gostei, compartilhar com outros irmãos e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Também ative as notificações aqui no sininho, clicando no sininho para receber um alerta sempre que tivermos um vídeo novo aqui no canal. Jesus é o nosso Senhor.